Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos nossos pecados e peçamos o perdão de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agora de pé, louvemos nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente o fruto de vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis, e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus quer nos transmitir belas mensagens. Vamos escutar com muita atenção o que Jesus vai falar. Moisés falou ao povo, dizendo: lembra-te de
Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é esse Jesus o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como é que não pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis de vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E ele o ressuscitarei no dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus e do Pai. Em verdade, eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu.
Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria estar aqui hoje, a igreja, com essas crianças, para trazer a meio, comunhão, paz, presentes, amigos. Eu gostaria de fazer a reflexão à luz do Evangelho, falando da Eucaristia. A Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus. Nesse Evangelho, Jesus diz: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Mas como é que acontece isso na Santa Missa, na Santa Eucaristia? Quando Jesus falou assim, naquele tempo, as pessoas pensavam que ele ia se dar a carne dele viva, né? O sangue. Que é isso? Isso é canibalismo, né? Comer carne humana, carne. Não é isso. O corpo e o sangue de Jesus, que ele oferece para nós, o meu corpo, o meu sangue, é de uma forma sacramental. Sacramental, que significa, é uma forma sagrada. Ele deixou o seu corpo e sangue para nós através de uma matéria. E essa matéria é o pão e o vinho. Ele escolheu o pão e o vinho. Aí ele disse: o que eu vou fazer? Eu quero dar minha carne e meu sangue. Então eu vou transformar esse pão e esse vinho no meu corpo e no meu sangue. Quem já ouviu falar que Jesus transformou água em vinho? Não foi? Transformou água em vinho. Ele pode. Quem ouviu falar que Jesus ressuscitou um homem que estava morto já fazia 4 dias? Não foi? Lázaro, não foi Lázaro? Ele transformou água em vinho. Ele ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Então ele podia também transformar pão e vinho no seu corpo e no seu sangue. Isso aqui, gente, é para quem tem fé. Quem tem fé vai acreditar. Quem não tem fé não vai acreditar que Jesus transformou água em vinho. Não vai. Quem não tem fé não vai acreditar que Jesus ressuscitou um homem novo. Quem não tem fé não vai acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Então, se ele fez tudo isso, morreu e ressuscitou, ele pode também pegar o pão e transformar o seu corpo e o seu sangue. Mas, como é que acontece hoje isso aqui? Como é que acontece? Como aconteceu naquele tempo? Jesus consagrou o pão e o vinho e deu o pão aos discípulos com o vinho. Era o pão e o vinho, a matéria. Mas a essência que estava ali, o mistério que a gente não vê, está escondido, era o corpo e o sangue dele. Ele deu isso mesmo, o pão, ele deu o vinho. Mas a essência é o corpo e o sangue dele. Por quê? Porque é espiritual, e o espiritual a gente não vê. Então, do mesmo modo acontece aqui na Santa Missa. Quem consagra não é o padre é só um instrumento de Deus. É um instrumento, quem consagra é Jesus. O padre age na pessoa de Jesus, mas é Jesus que consagra. É Jesus que diz: isso é meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue
sangue será derramado. Tomar e comer. Para a salvação. Quem come meu corpo permanece em mim, eu nele, e esse vive eternamente. Então, naquela hora que o Padre vai levantar aqui, o corpo, quando ele consagrar, isso é meu corpo, que é dado por vós, isso é o meu sangue. Então, não é mais pão nem mais vinho, é o corpo e o sangue de Jesus. Aquele que tem fé, que se alimenta da Eucaristia aqui, que é o sacramento, nunca mais vai deixar de buscar Jesus. Quem receber Jesus aqui vai querer viver com Jesus e como Jesus. Viver como Jesus é viver como Ele viveu, é aprender o que Ele nos ensinou. Então, queridas crianças, vocês vão se alimentar de Jesus. Vocês vão comprar hoje nas duas espécies, como e sangue. Vão vir aqui, na hora da comunhão vai vir aqui em linha, aí o padre vai pegar o corpo e vai colocar no sangue. Aí vai dizer corpo e sangue. Depois, quando vocês forem concordar ou vocês vão vir à missa, aí você vai receber o corpo. Mas aí por que eu não recebo mais o sangue? Agora é só o corpo, né? Você vê? A pessoa recebe só o corpo de Cristo, não é só a comunhão. Mas o corpo de Cristo, na carne de Cristo, está Jesus Cristo por inteiro. Quando você come só o pão, é o corpo e o sangue e a divindade de Jesus por inteiro. Quando você bebe só o sangue, é o corpo e o sangue e a divindade de Jesus por inteiro. Viu? Se o padre, por acaso, partir a hóstia e deu uma banda para você, se ele usa isso, é o corpo e o sangue de Jesus por inteiro. Porque é um mistério. Assim como Jesus está totalmente em mim, Ele está totalmente em mim, Ele está totalmente em cada um de vocês. Totalmente. Porque Jesus é Deus, Ele é Deus. E Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Ao mesmo tempo que Ele está todinho aqui no meu coração, Ele está todinho aí no céu dos céus. Ele ama cada um de nós com um amor total. Deus, o amor dele é infinito. Ele me ama com um amor infinito. E Ele ama cada um ao mesmo tempo com amor infinito. Ele dá atenção a mim com uma atenção total. Ele dá atenção a cada um no mesmo segundo. No mesmo segundo Ele está atendendo o mundo inteiro. Por quê? Porque Ele é onipresente. Ele é onisciente, ou seja, Ele é a sabedoria infinita. Onipresente, onisciente. A sabedoria infinita. Onipotente, Ele é o poder infinito. O poder, Ele pode tudo. Só não pode deixar de amar. Porque não amar não é poder, não amar é fraqueza. Não amar é pecado. Então, Ele só não pode deixar de amar, não é? Ele nos ama muito. Então, você vai receber agora para sempre, de hoje em diante, para sempre, até chegar no céu, o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. E vai procurar todos os dias descobrir a vida de Jesus, aprender a ser como Jesus. Porque se a gente recebe o corpo e o sangue de Jesus, então a gente tem que ser como Ele. Ele é o nosso amigo. O pessoal diz assim, né? O homem, o ser humano, é aquilo que come. O pessoal diz assim, né? Pois é, pois se eu como o corpo de Cristo, eu tenho que ser como nosso
Agora, nesse momento, eu convido vocês para acender as velinhas que vem, acender aqui no círculo pascal, reinando. Esses são aqui no centro, assim, ó, vem, para acender aqui na velinha, esses três, vem assim, aí vai acender a velinha no outros, vai lá. Pode vir de dois, pode vir, para colocar o dois, do lado, isso, vai vir, vai colocar o dois, aí vai acender na vela o meditador vai apagar, está ligado, vamos ligar só um instantezinho, né? Se não apagar, se não apagar, pode vir mais, venha você, veja, para acender também. Aí acende a luz. Isso. Pode vir, venha. Bom, agora pode ficar no seu lugarzinho. Acendendo a velinha dos outros. Quem está apagado, acende com o colega, assim. Aí fiquem todos em pé, todos em pé. Pronto, agora primeiro para o vai perguntar se vocês renunciam tudo que for de mal. Aí vocês vão dizer assim, renunciam, vamos dizer bem alto, certo? Depois o padre vai perguntar se você crê tudo que vem de Deus. Aí você vai dizer assim, creio. Então, primeiro renuncia, tá certo? Vocês renunciam tudo que conduz ao mal? Renunciam todo ódio, toda vingança? Renunciam preguiça e comodismo? Vocês renunciam que destrói a natureza criada por Deus? Agora, pergunto se vocês creem. Vocês acreditam em Deus que é o amor, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês creem em tudo que foi criado por Deus? Vocês creem em Jesus Cristo que ensinou a verdade sobre Deus? Vocês creem que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações para dar força e coragem? Vocês creem na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Esta é a fé que nós recebemos no batismo e que nós professamos na igreja. Que o Deus Todo-Poderoso nos concede firme na fé, nos fortaleça na esperança e nos torne perseverantes até o fim na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Agora, vocês se voltam assim para todos os pais de vocês que vão partir para lá agora, levante a tela assim, ó. Se volte para eles agora, isso, ó. Isso. E vamos saudar nossas crianças com a salva de palmas.
conversão e agora vão assumir a sua vida de cristão, recebendo Jesus na Eucaristia e procurando sempre imitar Jesus. Então agora vamos voltar de novo ao altar e todos juntos, a comunidade junta, vamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora, nossas preces. As crianças que irão fazer as preces podem ir todos para cá. E após cada prece, nossa resposta será: Senhor, atendei a nossa prece. Pode apagar a velhinha, a nossa prece. Pode apagar a velhinha. Senhor, atenda nossas preces, para que alimente seus filhos e filhas, como alimentou um povo do deserto, em busca de libertação, invoque o Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que a perseverança das pessoas que se aproximam da vida Senhor, atendei a nossa prece. Para que mantenha na comunhão da voz seus pais e familiares, e recompense os catequistas que ministramos a mensagem do Evangelho, invoquemos o Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. para que se tornem as pessoas mais sensíveis à necessidade do sofrimento dos irmãos e irmãs e generosos em gestos de solidariedade. Invoquemos o Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que nossa comunidade, unida na oração e na prática da caridade, seja exemplo de vida para essas crianças e adolescentes. Invoquemos o Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Atendei ao Pai nossas preces em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo.
Liturgia eucarística. Com o pão e o vinho apresentamos a vida destes nossos irmãos e irmãs que farão a primeira comunhão juntamente com a vida dos pais e catequistas que se doaram para o seu crescimento na fé e na amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós pedimos conceder benigno à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Deus, graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus, nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever de salvação, da graça, sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo é nosso. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos dá força. Seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, arcanjos, os tronos e dominações, e todos os povos celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando uma voz.
número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai com o Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para ser consagrado, a fim que se torne o corpo e sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que iria ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graça esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecer nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz ao mundo inteiro. Confirmar na fé e na caridade o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Rosário, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo redimido, o povo por nós redimido. Atendei propício às preces dessa família que reunisse em vossa presença. Lembrai-vos também dos vossos filhos e filhas, que hoje reunis pela primeira vez a vossa mesa, na participação do pão da vida e do cálice da salvação. Concedei-lhes crescer sempre em vossa amizade e na comunhão da vossa igreja. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos ser nós, saciar eternamente a vossa glória, por Cristo nosso, por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com amor e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Banquete do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas direi uma só palavra e o serei salvo. Lembrando de algumas orientações, podem sentar. O corredor principal fica somente para as crianças que vão comprar nas duas espécies com o padre, e as laterais para o restante da Assembleia que desejar comungar com o ministro, certo? Vamos deixar o espaço livre para que não fique muito amontoado, desde que os fotógrafos tenham seus limites, tenham os seus lugares de limitação, tá certo? Lilizinha bonita. Hoje é está fazendo a primeira Eucaristia. Ah, eu vi aí dentro.
alma de Cristo santificai, corpo de Cristo salvai, sangue de Cristo enviai, água do lado de Cristo lavai, paixão de Cristo confortai, ó bom Jesus, ouvi, dentro de vossas chagas escondei, não permitai que me separe de vós, do Espírito amigo defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, e mandai que eu vá para vós, para que com os vossos santos os louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A missão não pesa, o caminho não cansa e os pés não reclamam quando se carrega em amor. Vamos então, Maria. Hoje nós nos reunimos com o coração cheio de gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da Eucaristia e também por pessoas tão especiais que Ele colocou em nosso caminho. Nossas queridas catequistas, gostaria de chamar aqui a Missilene e a Manuela, os nossos catequistas das turmas de Eucaristia Cristina. Ser catequista é muito mais do que ensinar, é evangelizar com amor e semear a fé com paciência, é acolher, escutar, orientar e conduzir nossas crianças ao encontro com Jesus. Vocês dedicaram tempo, carinho e esforço, prepararam encontros, ensinaram orações e explicaram a palavra de Deus, e acima de tudo deram testemunho de fé. Cada gesto, cada sorriso e cada ensinamento ficará guardado no coração de nossas crianças e também de suas famílias. Hoje nós queremos dizer de todo o nosso coração muito obrigado. Obrigado pela missão abraçada com tanto amor, pela perseverança e pela generosidade em servir a Santa Igreja. Que Deus recompense cada esforço, fortaleça a vocação de vocês e derrame muitas bênçãos sobre nossas vidas, sobre suas vidas e as de suas famílias. Que Nossa Senhora interceda hoje e sempre por cada uma das nossas catequistas. Então, queridos pais, queridos pais, queridos familiares, nós queremos neste dia de hoje, este dia tão sonhado, tão esperado, não só por nós, mas também por vocês e pelas nossas crianças, agradecer primeiramente ao bom Deus que nos permitiu estar aqui neste dia de hoje. Agradecer a cada pai, a cada mãe que confiou na missão das catequistas Missilene e Manuela. Muitas vezes nós catequistas somos muito incompreendidos, mas tudo bem, Cristo no Evangelho já prevê isso. E se a gente deve enfrentar muitas vezes incompreensão para que a gente possa ter o nosso lugar no céu reservado, que venha mais, para que a gente possa ter o nosso lugar no céu garantido. Então, as nossas catequistas, o nosso muito obrigado, que Deus fortaleça a missão de vocês. Tenho certeza que vocês, como a Manuela sempre disse, semearam a semente do amor e da misericórdia no coração de cada criança, e agora essa semente, por si só, uma graça de Deus, ela se germinará. Vocês plantaram a semente e agora a misericórdia de Deus vai fazer o resto do trabalho. Que Deus fale a cada um de vocês e conceda muitas graças, pois hoje vocês formaram e trouxeram para o altar do Senhor 36 vidas. Que grande graça. Obrigado a todos os pais que confiaram no trabalho da catequese. Padre, aqui tem duas lembrancinhas que a gente queria que o Senhor entregasse às nossas catequistas. É uma lembrancinha bem simplesinha diante daquilo que elas merecem, mas a maior recompensa que pode dar é o nosso Deus e Pai. Os nossos catequistas agora vão receber as mãos do nosso Pai e a comunidade vai acolhê-los mais uma vez com uma salva de palmas.
Obrigado, Senhor, por esta grande graça. Nós também queremos agradecer a algumas pessoas que nos ajudaram para que este momento acontecesse. Aqui, no todo coral, eu queria agradecer a nossa mestra do Rando, a Subominha. Pode ficar de pé, pessoal do coral? Vocês vozes são maravilhosas, complementaram o nosso horário de hoje. Obrigado por todos os que nos ajudaram a muito obrigado, meninos. Queria também agradecer, não sei se está aqui, mas a nossa professora Carla Herculano, que ontem esteve aqui conosco, a Alessandra também, onde nós saímos quase meia-noite para ornamentar a igreja. Mas maravilha, sempre vão. Quero agradecer pelo Elizar, pelo Gustavo tocando, o Caio, e a todas as pessoas que direto ou indiretamente colaboraram para que este momento acontecesse e saísse exatamente do jeito que a gente sonhou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Luana, pelos coroinhos, apoios, os nossos ministros. E sem esquecer da parte mais importante também, obrigado e um salve de palmas ao nosso Padre, que Deus vai aparecer para a gente. Um agradecimento à papelaria Eva da Novidade, que é sempre nossa parceira e o nosso painel. Muito obrigado, viu, filho? Nossos agradecimentos à sua equipe. Os nossos catequistas estão aqui. Rapidinho, eu queria que eles viessem aqui. Nicole, Iracema, Lu, Rio, tem os outros que estão aqui, podem vir aqui na frente. A Kátia, a Clara, o Tiago, a gente não acha que não está. Os demais catequistas que estiverem e não estiverem dando nome, por favor, venham aqui na frente. A nossa oferta para cada um de vocês é bem simbólica, porque aqui a Manu e a Lucinha que a entregaram. Esses são os nossos demais catequistas que estão conosco nas turmas de infância dos Calhares infantil, 2, 3, pré-eucaristia, crisma, adulto. A Socorrinha também, né? Que a nossa catequista do Porta da Bahia também. Também aqui para frente, ó. Eu vou receber uma oferta singela de uma rosa. A vocês, nosso muito obrigado e a nossa gratidão. Tá bom? E você que não venha ser catequista também nas decisões. O próprio Cristo disse: a messe é grande e os operários são poucos. Então vamos ajudar. Quanto mais catequistas, mais a gente consegue evangelizar as nossas crianças. Então, para os nossos demais catequistas, mais uma vez, vamos ficar logo salve de palmas. Vamos ver a forma de ficar aqui, por favor. As catequistas de Eucaristia estão pedindo para avisar que os pais e as mães não deixem que as crianças saiam sem receber o certificado, tá bom? E as demais turmas não saiam sem que os catequistas peguem a presença, tá bom? Eu agradeço a Deus por nos dar a oportunidade aqui. Obrigado, Matheus, que já agradeceu a todos os catequistas, inclusive ele também, que é o coordenador. Obrigado. Esses catequistas são muito amados pela nossa comunidade, os nossos pais. Embora, como o Matheus falou, todos têm compreensão, a mensagem a gente está vendo, porque quem nos retribui é o Senhor. Eu já vi casos de pessoas que dizem assim: ei, tu ganha quanto? Aí a pessoa diz assim: não ganho nada. E ele diz assim: é muito mentiroso. Aí ele sai de uma tela dele, mas está mentiroso. Mentiroso porque ele não ganha. Coitados, né? Pessoas que não conhecem a Deus, né? Que não conhecem o que é a doação gratuita de generosidade. Como já nossos nossos pais que incentivam as crianças, que são os primeiros catequistas. Vocês são catequistas desde a barriguinha da mãe até o fim da vida de vocês, né? São os catequistas educadores de nossos filhos. E eu deixo um conselho que eu já disse para as crianças. De hoje em diante, você ensina santamente onde tiver a oportunidade, venha receber Jesus. E eu digo aos pais: traga os seus filhos, venham com os seus filhos, e se eles não vierem, vocês venham para dar testemunho. Porque se os pais não terem testemunho, como vai ensinar, né?
Então, a melhor forma de ensinar, a melhor forma de educar nossos filhos na fé é dar o exemplo de Deus. Então, temos todos para a bênção. Lembrando que após a bênção sairão as portas por turma, então as crianças não se levantam, tá bom? Permaneçam nos seus cantinhos quando para a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Permaneçam nos seus lugares, vamos esperar para que a gente